Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Por que as pessoas fazem seguro? Adianta de alguma coisa alguém fazer um seguro de vida, por exemplo? A religião também é uma forma de segurança. Todas elas. Só na mente das pessoas. Elas acreditam que por fazerem parte dessa ou daquela denominação, elas estão protegidas. Nada disso seria necessário se tirassem a ideia do diabo, da não existência dessa coisa horrorosa. Se não tem o diabo, não tem com o que se preocupar. Vocês não conseguem levar a vida de vocês de uma maneira natural, porque vocês querem e são doutrinados desde o início a viverem em segurança. Isso é uma tolice. É uma tolice. Quando você procura viver seguro, você para de viver a sua vida na totalidade que ela poderia ser vivida. Porque segurar-se significa reter-se, abster-se, esconder-se. As pessoas deveriam viver uma vida na insegurança, porque inconscientemente já assim o fazem. Toda vez que vem à mente a ideia da morte, por exemplo, imediatamente vocês bloqueiam esse pensamento. Tiram da consciência e levam para um lugar como se fosse um calabouço da sua mente. E por viverem tão consciente, é que pega hábitos e manias e não consegue largar delas. O Nazareno, quando passou pela terra, ele não foi o único a falar, mas ele disse isso, que as pessoas deveriam nascer de novo, o novo homem deveria nascer. E ele deu o exemplo que vinho novo não se põe em odres velho. E as pessoas confundem tudo essas passagens. Ele não está fazendo referência a vinho, coisíssima nenhuma. Ele está fazendo referência a hábitos velhos. Se você enraiza seus costumes velhos na sua mente, pode ser o maior pregador, não vai conseguir fazer com que você abra sua mente e enxergue as coisas de maneira diferente. Esse hábito de sofrer, esse hábito de depender, esse hábito de ser uma pessoa extremamente desconfiada de tudo e de todos, é um hábito milenar da existência humana na Terra. Esse não confiar no outro, esse desconfiar do outro, desconfiar até mesmo de si, é um costume, é um hábito que estaria fadado a deixar de existir sobre a Terra. Quando você, no teu trabalho, acredita que alguém possa te prejudicar, é um hábito que toda a humanidade sempre teve. Quando você, num relacionamento, sente ou percebe que acha que alguém pode interferir no seu relacionamento, é um hábito antigo, o hábito de desconfiar e também, por outro lado, o hábito de desconstruir os lados. Mas é muito difícil abandonar esses hábitos. E quando ele disse de nascer de novo, ele estava fazendo referência a isso. Você não vai conseguir descobrir quem você é nessa existência. E o simples fato é que todas as coisas foram colocadas para você e impostas a você. Você pode se chamar João, Antônio, Marcos, Maria. Isso não é você. Isso é um nome temporário dessa curta passagem. Mas você já se perguntou qual é o teu nome verdadeiro que você vem através dos séculos, da sua eternidade? Você já parou para pensar que ao você sair dessa vida e se encontrar novamente no mundo espiritual,
e alguém te chamar por um nome desconhecido e você vai ficar perdido. Mas eu me chamo João, estão me chamando de Manuel. Então você não terá tempo de descobrir quem você é. Mas uma coisa você não pode abrir mão: de ser aquilo que você veio propício a fazer, a ser. Seu Pena, como eu vou saber o que eu vim para fazer e ser? Você veio nessa vida para ter êxtase, abundância e felicidade em todos os campos. E por que não tem, seu Pena? Porque você abre mão da insegurança para tentar viver na segurança alheia. Porque alguém diz para você que é seguro viver fechado. Alguém diz para você que é seguro não sorrir para ninguém. Alguém diz para você que é seguro fazer cara de mal. Alguém diz para você que é interessante você dar coice no seu semelhante, tratar ele de maneira áspera, porque é uma autodefesa de si. Isso é velho hábito, velhos costumes que o ser humano precisava enterrar imediatamente. Quando você começar a perceber que o seu dia de manhã é uma coisa da qual você não tem consciência, você verá a realidade espiritual que carrega, de que a verdade só pode ser dita e vista inconscientemente. No não usar isso aqui, no não querer usar o conhecimento que você tem. Você é nada mais do que um museu de ideias, fórmulas de história dos outros. Você é um museu em si e está envelhecendo, porque você está se enchendo de uma coisa que você acredita que vai te fazer bem, chamado conhecimento. O que você acha que é conhecimento nada mais é do que coisa emprestada de alguém que já até morreu e que também, depois que ele chegou no ápice da vida e que se desprendeu daqui, não serviu de nada para ele. A consciência atrasa o homem. A consciência transforma o homem num ser medroso, num ser cheio de dogmas, extremamente escravo de paradigmas de religião. Um homem religioso jamais será um homem bom. Porque o que ele tem de espelho para a sua bondade são santos mortos, que não falam, que não passam de imagens e meras lembranças do passado. Aliás, o ser humano adora voltar no passado. A maior sandice que pode existir, não sei de onde tiraram, o cristianismo tirou que o mundo começou a existir 4.004 anos antes do nascimento de Nosso Senhor. Quem era a testemunha que estava lá? Se houve uma testemunha para ver o surgimento do homem, então Deus não criou, já estava criado. Se há uma testemunha, logo já há existência. E Deus nasceu sem mãe, nasceu sem nada. A grande verdade é que a existência sempre existiu e basta o mistério. Tudo aquilo que é mistério é perfeito. Ninguém manipula, ninguém pode jamais dizer eu o conheço. Quando entra o ser humano com a bendita sabedoria dele de dizer eu conheço, ele estraga tudo. Vocês foram ao cúmulo de conseguirem fabricar rosas artificiais que conseguem meramente enganar os olhos de vocês e que aparentemente aos olhos da sua visão são tão lindas, e alguns ousam dizer isso. A rosa artificial saiu mais perfeita do que a rosa verdadeira. Que loucura! Uma coisa sem vida,
Então peça a essa rosa artificial que emane, exale o seu aroma. Não tem? É morto. E muitos de vocês, com o passar do tempo, foram se doutrinando a ser como flores artificiais, meros produtos de uma sociedade antiga, atrasada e que caminha para lugar nenhum. Quando você esvaziar o seu olhar, quando você tirar tudo que tiver nesse olhar, que tudo que vê critica e tudo que vê acha que sabe, que conhece, então você será capaz de ver a maravilha que é a vida onde você está. Quando você tirar esses olhos carregados de cobiça, esses olhos carregados de medo, esses olhos carregados de limitação, se despojar deles, uma grande vacuidade, um grande vazio se abrirá, uma janela enorme, e você começará a dar valor nas pequenas coisas e verá que o mundo só é grande porque é um conjunto de muitas e muitas e muitas coisas juntas. Mas com esse olhar carregado de conhecimento, tudo é velho. Quando você mostra a uma criança algo que ele vê pela primeira vez, ele entra no estado de admiração. Ele contempla com a alma, ele se alegra. Pode ser uma coisa mais banal, ele sorri. Ele sorri. Até mesmo um cachorro, quando você pega algo e joga para ele, pela primeira vez ele vai, ele volta, as orelhas dele se tornam os lábios dele, de tamanha a satisfação de estar fazendo algo novo. Mas quando você pega um ser humano que já acha que sabe das coisas e aponta para ele, fulano, vem aqui, eu quero te mostrar o que é. Não, eu já sei o que é. Ó o conhecimento aí. Não é uma flor. Que flor que é? Não, eu já vi. Eu conheço. O conhecimento paralisa vocês. Porque existem vários tipos de idiota, de tolo. Mas tem uns tolos que ainda é um tolo positivo. Os orientais diziam que o tolo tem o tolo que sabe que não sabe, mas diz que sabe. Isso é um tolo, é um imbecil de vez. Tem um outro que não sabe, E existe aquele que sabe, também é tolo. Por que, seu Pena, que ele é tolo? Ele sabe que sabe as coisas alheias, mas ele é extremamente ignorante para as coisas dele. De tanto que ele presta atenção em ter conhecimento, em saber, ele esquece do princípio básico de despertar a si. Ele sabe as coisas dos outros. Tem pessoas que dizem, eu conheço a Deus, eu sei tudo sobre Deus, é um mistério, meu filho. E é por isso que é lindo, é intocável, inexplicável. A religião cristã diz que vocês nascem com a alma. Eu digo que não. Eu digo que não. Vocês nascem com esse corpo e uma inocência. Algo divino, um grande milagre, um acontecimento extraordinário no universo, um ser nasceu e vem puro, limpo de qualquer preocupação, de qualquer conhecimento. Então ele começa, aí que está o grande segredo de viver, ele começa a descobrir.
ele começa a experienciar o mundo aonde ele chegou. Ele começa a observar, ele se torna um observador, um espectador. E tudo para ele é lindo. Tudo para ele é perfeito e tudo é novidade. Quando os primeiros conhecimentos começam a entrar, começa a estragar. Até mesmo a educação. Uma criança, quando ela descobre que ela pode dizer não, coitada da mãe. Quando uma criança descobre que ela pode se contrariar aquilo que está sendo posto a ela começa a se tornar um ser extremamente perigoso, manipulador. E eu já fiz uma palestra uns dias atrás falando que todo ser humano guarda consigo a herança da criança, que chora, alguém chama atenção e todo mundo está em cima. E isso também funciona para o lado errôneo da criação humana. Então, vinho novo tem que ser colocado em coisa nova. Não pode ser colocado numa mente velha. As pessoas que assistem essas palestras, se elas serem cascadoras comigo, eu vou dizer que o que eu estou dizendo não é para elas. Se a pessoa vir aqui e não me ouvir com os ouvidos, mas deixar que as palavras entrem em todos os poros, por todos os lugares possíveis, o que eu digo vai preencher ela de não de conhecimento, mas eu vou fazer com que a inconsciência do divino que está adormecido em você venha à tona. As pessoas entram depois na sala e falam para mim, a palestra foi para mim, que bom. É porque eu despertei o inconsciente divino que há em você. Eu te alertei de que problemas não existem para aquele que é filho do Onipotente. Aquele que sabe, que tem a onisciência, que sabe antes que aconteça, sabe que por mais que a noite seja longa, o dia virá. Mas isso é um trabalho que não depende de mim. Depende do relaxar de vocês. A prece é um sofrimento. A prece é caminhar em direção à prisão. É caminhar em direção a ser uma pessoa de viver a vida mendigando de joelhos. Assim como a oração também nada mais é do que uma grande peregrinação de mendigos em busca de um Deus que para ele está muito distante e que ele tem que choramingar para ver se chama a atenção desse Deus. Quando você medita, você nasce de novo. Meditar é ouvir o interior. Meditar é fechar-se para fora e reconhecer a voz interior, que é a voz divina. Quando você medita, meu filho, você consegue acessar o divino. Por isso que o Nazareno, nosso Senhor, disse que o reino dos céus poderia estar ao alcance da sua mão. E está ao alcance da sua mão. E por isso que dizem que a vida do ser humano está escrito na palma da mão. E também está. Mas os olhos que fazem a leitura não são os olhos que veem o exterior. Os olhos que fazem a leitura é quando esse mecanismo físico que Deus os deu como uma qualidade humana entra em relacionamento mútuo com o outro. Quando a mão é estendida e uma outra mão, o outro polo vem ao seu encontro. E há essa junção de dois seres totalmente diferentes,
E quando há dois polos diferentes, há uma corrente. O estender a mão te conecta a Deus. O gesto de estender a mão te coloca diante de Deus. Pode ter certeza. E talvez seja por isso que a humanidade tem mania de, depois de morto, colocar a mão aqui. Não há possibilidade mais de haver um encontro. Agora o distanciamento com este mundo se torna intransponível, não pode voltar. E para você que está aí nessa vida, meu filho, e vive reclamando de tudo, porque os seus velhos hábitos o fazem assim, eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado em ficar pedindo tanto a Deus que você quer ter paz, que você quer ter sossego. Porque existe um lugar onde esse corpo encontra paz e sossego, e todos os vizinhos são os melhores vizinhos que pode existir, que não irão te perturbar, é no túmulo. Quando você deitar lá na sua cova, não vai ter, pode estar do lado um roqueiro, eu garanto para você que ele não vai esgoelar. Tá? Do lado de cá pode ser alguém que seja um ogã da qualidade do Silva, que faz o tambor gritar mesmo aos orixás. Ele vai estar em silêncio. Então é muito bom, meu filho, que vocês aprendam isso. Aprenda a conviver com o barulho da vida, das coisas. A natureza, quando está trovejando, as pessoas falam, Deus, não é, meu filho. Não é. É a manifestação da natureza em alegria, avisando aqueles que estão sedendo da sua água, estou chegando. E veio forte. E quando aquelas nuvens escuras carregadas estão lá em cima, o raio penetra nelas e atravessa, e você percebe a maravilha da fúria de Xangô, os raios de Ansan, rasgando o céu, cortando e repartindo aquelas nuvens escuras. E a chuva vem tão abundante que você até esquece dos raios. Assim deveria ser sua vida. Quando ela causa essa turbulência, que o mundo parece que te tira do equilíbrio, parece que as coisas não vão ter solução. Se você observar, na escuridão há luz. Só que ela é rápida. As oportunidades vêm para aquelas pessoas que estão preparadas no lugar certo, na hora certa, para receber aquilo que é certo para si. E um dos velhos hábitos do ser humano é pôr culpa em tudo e em todos, sobre seus fracassos. Ninguém, sendo o ser humano único, ninguém pode ter a sabedoria para te causar algum mal, nem mesmo no mundo espiritual, suficiente e duradouro para tirar você do caminho que você veio para trilhar. Não coloque as pessoas como empecilho para a sua felicidade. Não coloque as pessoas como empecilho para o seu triunfo material, espiritual ou amoroso. Se há barreiras, foi você que criou. Se há muros intransponíveis como o muro da China, foi você que colocou como uma proteção para se fixar como uma fortaleza. E toda pessoa que acha que é muito forte vive sozinho. Porque as pessoas não aguentam viver dentro de uma fortaleza muito tempo. As pessoas querem liberdade. Falando da criação do mundo, eu não posso deixar a ciência de fora.
que é outro idiota também. A idiota da ciência diz, e não sei de onde tirar esse número, que a Terra começou a existir há 4 bilhões de anos atrás. 4 bilhões de anos. O relógio lá, você leu o que estava marcando, já está bem velho. E eles dizem que foi de um boom, uma explosão. Uma explosão do quê? Então, se explodiu, havia algo antes, então não foi criado. Não foi criado. Aí um homem chamado Darwin disse que o homem veio da onde? Da onde? Alguém nessa vida já viu um macaco falar assim, ó, hoje é meu último dia de macaco, amanhã me tornarei um ser humano. E aos irmãos espíritas, kardecistas, que dizem que a vida é um karma que vai e volta, se o homem na condição de homem, ele não se torna merecedor dessa qualidade divina, então ele também, com o passar do tempo, ele deveria despedir-se da sua esposa e dizer, mulher, foi muito bom ter essa experiência humana, mas amanhã eu vou retornar ao mundo dos macacos, vai começar a nascer rabo em mim, e a partir de amanhã você, por favor, deixa a porta aberta que eu vou subir nessa árvore que nós temos no quintal. Seria lindo e maravilhoso, porque muitos deveriam estar numa árvore mesmo, porque a vida deles é verdadeiramente uma vida de macaco. Porque só repete gesto dos outros, só faz aquilo que vê os outros fazer. Verdadeiramente ele está fora do seu reino natural. É por isso que não se descobre cura para doenças incuráveis, porque o homem está mais preocupado em descobrir o que não é da sua conta. O homem fala, eu fui à lua, mas o homem não conhece o mar que está aqui na terra. De que adianta o homem ir à lua se o homem não consegue ir para dentro de si, que é uma viagem mais curta e mais próxima? Ambos, a religiosidade e a ciência. Coloca o número 4 aí, não sei para quê. Um é 4.004, outro 4 bilhões. Deve ser coincidência. Deve ter nascido da mesma mente essa teoria. E se não nasceu, nasceu 2 mentes imbecil no mundo, pode ter certeza. Eu disse agora há pouco que o homem religioso não pode ser bom. E eu vou dizer por quê. Uma pessoa que é boa, meu filho, ele vive o tempo inteiro com um peso muito grande, uma responsabilidade imensa, é um fardo muito pesado de carregar. Porque um homem bom sabe o que é mal. E ele sabe que ele precisa, durante toda a sua vida, evitar o mal para que ele permaneça bem. A questão da escolha. A questão da escolha. Se o homem tem consciência do bem e do mal, ele sabe que existem 2 vias. Mas o ser humano mesmo criou um ditado que diz: há males que vêm para bem. Isso é uma alforria, a religião que impõe pecado às pessoas que cometem engano. Porque a pessoa que comete engano e a religião o taxa de pecador, a própria religiosidade dele está em contradição, porque o Deus que eles pregam e que eles admiram é o amor. E o homem bom não tem essa visão que eu disse, essa visão de ver o mundo exterior. Ele não tem a capacidade de ver ou julgar nenhum dos seus semelhantes. Para ele, todos são bons. Para ele, tudo que vier é bom. Para ele, se vier coisa ruim, ele entende como boa e aceita.
E é por esse medo de pecado, de céu e de inferno que vocês paralisaram, estão adormecidos. Deixaram de viver a vida para viver apegado a costumes de religião. Um homem religioso jamais vai ser um homem bom, porque por trás da sua mente religiosa há a manipulação. Ele é um pregador do caos e do medo 24 horas. Se você não fizer o que está escrito aqui ou acolá, se você não fizer aquilo que eu, como enviado de Deus, como iluminado de Deus, fizer e te disser para fazer, você irá para o inferno. É muito fácil ser pastor, é muito fácil ser a ponte de ligação entre o homem e Deus nessa vida. Eu quero que esses grandes pregadores, ao desencarnarem, vá direto para o inferno, para lá sim, fazerem sua missão de tirar as almas que estão lá e levar para a luz. Aí eu vou acreditar que realmente eles podem se denominar pontífices. Eu disse na palestra passada, se você estiver pensando em viver essa vida, e tem tudo a ver com essa palestra de hoje, nessa segurança, porque você quer ir para o céu, você quer ir para o reino do céu, para o paraíso, você está equivocado. Porque se você chegar até Deus com o dizer, Deus, eu fui um homem bondoso, eu amei, eu acolhi, eu trabalhei em prol do meu semelhante, Deus pode te dar uma contratarefa. Ele pode dizer a você, meu filho, você está aprovado como um bom homem. Desça para mim lá no inferno que tem outros irmãos seus que estão precisando vir para casa. Você vai lá e traga eles para cá. Eu tenho certeza que vai ter muitos que vão falar, Deus me manda de volta para lá que eu quero ser um camarada, extremamente largado. Porque se eu for santo, eu vou ter que vir trabalhar para ajudar aqueles que estão no inferno. E se eu for um capetão e já for direto para o inferno, eu vou continuar dependendo de alguém. Alguém vai ter que me auxiliar. Eu vou continuar podendo fazer meu papel de bebê chorão no inferno também. E o homem é tão maquiavélico que todos os livros que falam sobre o inferno diz que lá há choro e ranger de dente. O choro já está presente no inferno. Então, pelo que eu sei, este mundo é um mundo de chorão. Eu acho que o inferno está posicionado em outro setor. Ele está aqui. Ele está aqui. Se você quer ser bom, meu filho, seja não consciente. Seja uma pessoa que não coloca consciência naquilo que as pessoas estão cansadas de carregar como fardo. É muito triste toda manhã você levantar-se da sua casa e olhar para a imagem do seu Deus pregado numa cruz. Um Deus falível e morto pelos homens. Se o homem foi capaz de matar um Deus, então o que será do universo? Os homens bons são tão raros que eu ouso contá-los no dedo. Aqui vai dar 9,5 porque falta a ponta do dedo aqui. Nem 10 vai dar para contar aqui. Começar pelo exemplo maior, que é o mais recente. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do cristianismo. Se você perguntar ao muçulmano que é o santo, ele vai falar que é Maomé, Buda, Mahavira, Confúcio. Já vai acabando, hein? Já vai ficando difícil. Aí tem alguns que têm pretensão de estar nessa lista, que podemos colocar quem? Me dá um exemplo de um santo que poderia entrar aqui. Esses homens passaram pela vida acordado. É por isso que o que eles disseram permanece até hoje, porque foi a verdade.
E vocês não vão ser capazes de deixar nessa vida a sua própria verdade? Será que é só isso? Você vai passar por aqui, vai procriar, vai sofrer, né? Vai levar a chibatada da vida, e assim que você morrer, poucos meses depois, sua família começa a não lembrar nem mesmo do seu nome. É muito pouco, meu filho. É muito pouco. Você está vegetando. Você está vegetando. Depois de amanhã, comemora-se o sábado de aleluia, do cristianismo. Com todo o respeito pela crença, deveria pelo menos ser verdadeiro dia, porque esse dia foi mudado com o passar do tempo. Quando os primeiros cristãos fizeram a menção à segunda, às luas que deveriam ser a lua que coincidiria com a ressurreição, eles não tinham conhecimento suficiente, não era uma coisa correta. Quando veio o concílio de Nicéia, que começou em 325 e se estendeu a 326, eles reordenaram novamente a Semana Santa para dar e isso é fatal, meu filho, entre o dia 22 de março e não passa do dia 25 de abril. Não passa. Mas não tem os anos bissexto também? As coisas não começam a não se encaixar? As coisas começam a não se encaixar. Então, uma coisa é ser real, outra coisa é ser manipulado. Manipulado. Querer dizer para mim que conhece Deus profundamente, eu digo que é uma tremenda loucura. Agora, se você disser para mim que você está à procura, como um buscador, dessa essência divina, desse chamado que está dentro de você e que de alguma maneira parece que te chama para casa, eu vou dizer para você que você está no caminho certo e bem próximo de se encontrar com Ele em você. Quando cessar todo esse barulho aí fora, que é só seus olhos esvaziassem, sua alma se preencherá da luz dele e você vai encontrar Ele. E quando você encontrar Ele, você vai ser como a natureza, natural. Não vai depender de mais nada. Você sentirá-se preenchido. Veio conta, é natural. Eu tenho conta. Mas a questão do velho hábito passa por aqui, ó. O velho hábito te leva sempre a repetir os mesmos erros. O velho hábito faz com que você não se abra para nada que é novo em sua vida. O velho hábito transforma você num ser humano extremamente arcaico e velho, sem a menor possibilidade de mudança. As pessoas dizem já de pequeno, quando crescer, quero ser igual ao meu pai. Algumas mães corajosas dizem, não fala isso, meu filho. Não diz essa bobagem, verdade, né? Não fala isso, né? Como tem a mãe que olha para o filho e fala, ele vai puxar a mamãe, né? Deveria, porque a mulher tem um sentido a mais do que o homem. Se o homem tivesse a sensibilidade que as mulheres têm, o mundo estaria melhor. Pode ter certeza. Porque a mulher tem uma coisa que o homem não tem. É um chamado muito grande, uma sensibilidade acima de qualquer ser na terra de acolher, de acolhimento.
A mulher, ela é extremamente aberta aos apelos de qualquer um. Tanto é que quando o filho quer alguma coisa, geralmente ele vai na pontífice da família. E coitada da mãe que escuta e ouve e ainda tem o poder de convencer o pai. Isso é dádiva divina. E isso não é manipulação. Isso é dom divino, de amolecer até mesmo os corações que estão acostumados a falar não. A mãe é uma porta aberta e uma grande chave que abre qualquer coração fechado. Pode ter certeza. Vou voltar que eu estou a fim de falar sobre a existência. O livro cristão diz sobre o poder da maçã, o pecado original. E talvez venha de encontro ao que eu estou falando. Então, o primeiro livro que é ditado, que é dado como de Deus ao homem, ele já diz a você que é um engano conhecer. Porque a árvore era do quê? Do conhecimento. Então o homem até então estava na inocência. Ele era puro. Ele não tinha preocupação. Ele tinha tudo. Quando ele buscou o conhecimento, tornou-se consciente, foi quando ele se sentiu desnudo, que teve vergonha de si mesmo e teve que cobrir seu corpo. Teve que cobrir seu corpo. Agora, tem uma pergunta em mim que não quer calar. Se só tinha Adão e Eva no paraíso, eles tinham, era marido e mulher, eles iam ter vergonha de quem? O Adão falou para a mulher o quê? Se cobre aí porque o macaco está te observando, deve ser isso. Ou vice-versa. Então tem umas coisas, meu filho, que não tem lógica. E as pessoas, tem pessoas que passaram por essa vida com esse conhecimento arcaico e viveu uma vida de submissão a uma religião sem poder ter vivido a sua vida em plenitude. Em plenitude. Isso leva também aos relacionamentos. Leva-se também aos relacionamentos. Uma mulher é vista para a sociedade porque se ela sente amor por uma outra como uma coisa bizarra. Um homem que sente amor por outro homem, mas Nosso Senhor passou por aqui falando que as pessoas deveriam cultivar o amor. É o maior mandamento, amar ao próximo. Mas que contradição, você pode amar, mas não é todo mundo não, viu? É proibido amar um homem, é proibido amar uma mulher, então esse amor não é pleno. Esse amor não é pleno. Mas por que isso não pode ocorrer? Porque existe o maldito pecado. O pecado original, o conhecimento. Porque o ser humano, ele acha que porque ele tem um relacionamento que aparentemente para a sociedade é normal, aquilo é a verdade absoluta dele. Tudo que for fora do que ele conhece como correto é pecado. É uma loucura. É uma loucura. O amor não escolhe rosto, o amor não escolhe sexo. O amor por si é preenchimento total. Você consegue amar um cachorro, meu filho. Você consegue amar um cavalo. Tudo bem que muitas vezes esse cavalo, essa anta é materializada numa figura humana, mas vamos lá. É amor do mesmo jeito.
Você pode amar um cachorro, agora o que você não pode fazer é querer viver uma vida de cachorro. Você pode se sentir como um touro, mas você não é um touro, meu filho, você é um ser humano. Então, como a quaresma vem para um tempo de, segundo o cristão, ele vem para um tempo de renascimento, que a Umbanda também aproveite esse tempo, né, de reflexão, para que dê oportunidade para que um ser novo renasça aí. Para que esses velhos costumes de só mendigar, de só pedir, de só reclamar, isso aí tudo é falível. Outros já reclamaram, meus filhos, outros já espernearam, outros já maldizeram, outros já excomungaram e de nada resolveu. Há o caminho da outra possibilidade, do aceite. Isso é para eu experienciar uma coisa diferente. Isso que eu estou vivendo é passageiro, tudo passa. E eu tenho, sim, comigo a certeza que a minha vida é inconsciente. Eu não sei nada sobre o amanhã da minha vida. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Essa é uma consciência positiva. E por eu não saber se eu vou estar vivo amanhã, ao invés de eu ocupar o agora, esse momento único que eu estou vivo e tendo a possibilidade de estar em vida e vivo, eu vou aproveitar ele na totalidade. Em vez de eu reclamar, eu vou dar um jeito de fazer com que esse momento em que Deus está me dando a oportunidade de estar vivo, se torne uma grande alegria nesse momento. Pense o que pensar, sonhe o que sonhar, mas você só consegue viver agora, só o agora. E não se preocupe se você não consegue aquilo que você quer no agora. Quando você for repousar, aquilo que te faltou nesse momento em vida, você sonhará com ele. O sonho é isso. O sonho é o cumprimento daquilo que, enquanto consciente você estava, você não realizou. Então, seu inconsciente vai lá e realiza para você. É por isso que no outro dia você acorda, tive um sonho. Tive um sonho. É isso. Você estava tão consciente que você não foi capaz de realizar aquilo que queria. Mas quando você relaxou, quando tudo acalmou e tudo silenciou, aquilo que você tanto buscou, o seu inconsciente vem e te serve de bandeja. Diz para você, estava aí o tempo todo. É porque você tem o velho hábito de achar que não vai conseguir. Tem o velho hábito de achar que não é para você. Tem o velho hábito de achar que você nasceu para sofrer. Tem o velho hábito de achar que Deus não te ouve. Te ouve, hein? Como te ouve? Enquanto não existiam essas contagens loucas de tempo, é por isso que Abraão, Matusalém, viveram 900 anos, sabe por quê? Porque eles não fizeram essa coisa ridícula de cronometrar tempo passado e tempo futuro, não. Eles viveram a plenitude. Então, qualquer um que perguntasse para ele, o tempo cronológico para eles era ilusório. Quantos anos você tem? 500 anos. E provavelmente antes de morrer, alguém estava lá querendo escrever história dele, porque o ser humano adora escrever história de quem já morreu. Deve ter perguntado, Matusalém, quantos anos você tem? Você viveu quanto? 900. Vou colocar aqui 900. Virou uma verdade. Quantos anos será que você tem? Basta lembrar que você é eterno. Está aí, ó, por milênios e milênios e milênios e milênios e milênios. E quando eu disse que você vem para cá sem alma,
Eu estava querendo dizer isso. Porque toda vez que alguém faz uma menção à alma, imediatamente fala, a pessoa que não está vivendo bem na vida, fala, isso aí vai virar uma alma penada no meu pé. Não é assim? Cadê fulano? Ih, fulano nem vai atrás dele, porque ele é uma alma penada. Uma alma penada. Vocês é muito mais do que uma alma penada. Vocês é uma alma de um Espírito Divino, eterno e poderoso, que nem a morte pode te vencer. Acredite nisso, creia nisso e pare de se preocupar com essa vidinha medíocre aí. Até a coisa que vocês mais temem é incapaz de destruir vocês. A morte não é capaz de te vencer. Você vai continuar depois desse momento. E aí sim vai começar a sua vida de verdade, pela eternidade. Pela eternidade. Abandone um pouco a estrada batida, faça a experiência da outra também, faz parte do aprendizado. Erre também, ouse também. Ao invés de ficar com o rosto fechado, experimente pôr um sorriso. Ao invés de ficar reclamando, comece a agradecer. Comece a agradecer. As pessoas têm uma ideia extremamente errada, porque isso vira mito, de tanto que se fala vira mito, sobre os guardiões de Umbanda. As pessoas deveriam respeitar esses espíritos. Porque até mesmo na Bíblia católica, eles estão lá no Velho Testamento, da família de Enoque. Os guardiões estão lá, eles desceram do céu. E a Bíblia diz que eram anjos gigantes. E as pessoas dizem, ele vem para fazer o mal. Meu filho, esses seres travam diariamente, diurnamente, uma batalha com espíritos caídos, trevosos, que vocês não têm noção. Se não fosse pela ação dos guardiões, nós não estaríamos nessa segurança aqui. Não estaríamos. Se não fosse pelos guardiões, as igrejas de todas as denominações não teriam a paz e o sossego que há lá dentro. E se não fosse pelos guardiões, até aqueles que estão no além-túmulo descansando, não teria aquela paz lá. Eles são bons quando as coisas dão certo. Mas quando as coisas não dão certo, eles são mal. Eles são mal. É um velho hábito de colocar a culpa em alguém. Mas eles não se importam com isso, porque vocês fazem a mesma coisa com Deus. Tentam algo, fracassa e diz, Deus não quis. Se Deus quiser, vai dar certo. Então eles também pouco se importam com isso. Só uma coisa eu vou dizer para vocês. Eles antecedem essa loucura da criação. Se alguém ajudou alguém a fazer alguma coisa, foram eles. Foram eles. E todo mundo, no fundo, é um Exu. Porque todo ser humano tem poder de transmutação. Ele vive de épocas de período. Um período bom, um período ruim, um período de amor e, se necessário, de ira também. E quando eles precisam abrir uma porta, vocês, eu estou falando de vocês, que parece que está fechada, mas pela força de vontade, pela necessidade, vocês, assim como os Exu, vocês metem o pé na dificuldade
e vão adiante. E vão adiante. Quando o guardião dessa casa, há 20 anos atrás, em agosto agora vai completar 20 anos da minha chegada no aparelho. Há 20 anos atrás ele disse assim para mim: Pena Branca, eu vou dar o pé daqui desse terreiro. Eu não vou ficar aqui. Eu vou montar um terreiro. Me chamou de senhor, para o senhor. Você vai me seguir? Se você for, tudo bem. Se você não for, vou arrumar outro caboclo. Como que eu posso falar não se ele já antes disse eu vou? O sentido de eu vou é já está feito. E diz vocês que frequentam esse templo deveria ter. Isso aqui não era nada, nada. Até essas cadeiras onde vocês estão confortáveis foi ele que providenciou para que viesse para cá. Tudo foi obra de um guardião. Como é que eu posso acreditar que um ser desse possa, em algum minuto da sua existência, pensar em fazer mal a alguém? São duas coisas que não cabem no mesmo espaço: amor e ódio. São coisas extremamente distintas, mas que se ligam e se completam. Exu é ruim para quem é ruim, e Exu é bom para quem é bom. Deus é bom para quem é de Deus e divino, mas Deus também pode se tornar extremamente ruim para aqueles que também não são bons com a sua criação. Isso é fato. Então, que amanhã que o católico celebra a Sexta-feira Santa, deveria ser um dia para ser esquecido, porque eu não vejo santidade nenhuma na morte de um inocente. Eu não vejo santidade um dia santo quando se mata alguém que está aqui falando sobre amor. Eu não vejo santidade nisso. E o homem, não contente em matar o Cristo, ele resolveu, depois de séculos, surrar um outro culpado também. Inventaram a surra de Judas no sábado. Não bastou o enforcamento? Não bastou o enforcamento? E aí, porque um homem em 1819 viu na possibilidade de uma crença pagã em transformar uma data de comemoração cristã de família de ressurreição no meio de ganhar dinheiro, inventou o famoso ovo de Páscoa de chocolate. Por que quem escreveu tanta asneira por aí, e hoje eu vi meu aparelho ver um texto muito parecido com o que eu vou falar, ele deveria também levantar uma pergunta: será que alguém deu chocolate em pó para o primeiro coelho botar o primeiro ovo de Páscoa? Se ele fez assim ou fez atrasado, porque os primeiros ovos eram de galinha. Então, alguém lá para trás esqueceu uma barra de chocolate em algum lugar e a galinha comeu. O chocolate é uma coisa extremamente amarga. Extremamente amarga. Mas nesse amargo existe o sabor e o doce. Faça isso com a sua vida também. Que no domingo, que vocês, por terem raiz católica, vão comemorar o domingo de Páscoa, não fique só na simbologia do comer o chocolate, mas de adoçar essa parte amarga da sua alma que anda por aí. Adoce ela. Adoce ela. E coloque o verdadeiro espírito que há dentro do ovo. Vida. Vida. Coloque uma nova vida na sua vida. Uma nova etapa. Ou então, coma bastante chocolate em pó. Ainda há uma possibilidade de você ter um ovo. Não esqueça disso.
Vale a pena tentar. Milagres acontecem, né? É isso. Eu vou terminar a palestra, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei por 2 vezes, vou falar para ele terceiro. Esvazie esse olhar seu de saber tudo. Esvazie esse olhar seu do que já conhece tudo. Esvazie esse olhar seu de que você é o super-homem do conhecimento. E você verá que ao invés de conhecimento virá para você divindade. Você despertará para uma consciência da qual você nunca teve contato. Você verá que você está preenchido e que você depende só, única e exclusivamente dos seus atos e das suas ações para você alcançar aquilo que a existência preparou para você e que é teu por direito. Tá? É isso. No próximo sábado, eu ia fazer isso depois, mas já vou fazer agora. No próximo sábado, sem ser próximo, é agora. No outro sábado, nossa casa vai estar fazendo uma homenagem a São Jorge Guerreiro, que é o patrono da Umbanda. Então, quem tem queixa sobre Exu, aproveita esse dia para reclamar, que é o chefe dos Exu, é o comandante. Já vai lá com a listinha, aproveita. Mas depois não reclama, o homem pega na outra curva. E Ogum, meus filhos, é o Senhor do caminho, o que dá direção, o que vence batalha. É o simbolismo de uma crença, de algo que venceu o dragão. Quem é o dragão? O dragão são todas essas coisas que nos fazem passar nervoso, que dá esse calor aí, essa tensão 24 horas na sua vida. A imagem do santo guerreiro é isso, meu filho. É colocar por terra aquilo que te assombra, colocar por terra aquilo que te queima, vencer de uma vez por todas as demandas da sua vida. Então, você que frequenta um templo de Umbanda, você tem que participar dos festejos da casa. Para você entender, meu filho, para você ter contato. Porque muitos vão passar pela vida olhando para a lua e falando: olha lá, São Jorge está longe, nunca vou ver ele. Alguém que, de certo, extraterrestre passou lá pela lua e deixou aquela estátua dele lá, né? Ele protegeu algum ET aí, ele colocou lá. Mas o nosso São Jorge, o nosso Ogum de Umbanda, desce entre nós. Ele fala conosco. E é um cervejeiro de plantão, a bebida dele é a cerveja. Aqueles que têm um pouco de apetite, é uma costela assada. A feijoada que falam que é dos negros, na verdade é dele. E lembrar que é um santo humano. Alguém que, se você for na Capadócia, você vai se dar de cara com o lugar onde ele viveu. Então não é um santo distante, meu filho. E a Umbanda foi tão precisa na escolha dos seus patronos, que da linha dos Preto Velho, ao escolher São Benedito, que foi um ser humano simples, que passou pela terra, mas com a sabedoria imensa, que colocou o Xangô como a figura de São Jerônimo, um homem que viveu por aqui extremamente preocupado com a escrita, com o guardar o saber e passar para a geração seguinte. Em alguns outros lugares é colocado como São João Batista, para mostrar para vocês que os santos são falíveis, viveram e morreram, e que você também pode se tornar um santo, mas sem forçar, na naturalidade. Quando a Umbanda trouxe o sincretismo, que não é sincretismo, mas trouxe a imagem de Nossa Senhora da Conceição como Oxum, é uma mãe. Mas a Umbanda é a única religião que conseguiu, fora do catolicismo, ter uma imagem que representa a si sem ter cópia de nada. É a mãe de todos, Iemanjá. Essa imagem de Iemanjá só a Umbanda a possui.
a postura. A Umbanda, ao contrário das outras religiões machistas, nós somos uma religião extremamente aberta. Nós, espíritos, adoramos, temos respeito pelas iabas, e elas têm no nosso convívio. Eu, por exemplo, tenho a honra de ser um caboclo de Nossa Senhora, vivo nas matas de Nossa Senhora, tenho contato com Nossa Senhora diurnamente, e posso dizer para vocês, ela olha para vocês com um imenso amor e carinho, muito. E não me pergunte se ela é preta ou branca, ela é luz. Luz tem cor própria. E o simbolismo nosso de Oxalá, de Jesus Cristo, o nosso Cristo, ele não está preso, ele não está pregado, pelo contrário, está de braço aberto, com um coração enorme aqui, ó. Ele é vida na nossa religiosidade. O santo da transmutação, o São Lázaro, que as pessoas tremem de medo de Choromolu, né? Andou com cachorro para tudo quanto foi lugar, curou, fez e aconteceu. Usava aqui uma purunguinha, como diz vocês aqui nessa terra, colocava água com cinza e dava para as pessoas beber e curava as pessoas. Coisa que Preto Velho, Maria Conga, Pai Joaquim, Cambinda, todas essas pretas velhas, agora estão ficando tudo moderno. Né? Antigamente se bezia com arruda, agora é aqueles terços brilhantes de industrializado, né? Cachimbinho das pretas velhas antigamente, meu filho, era cachimbo, agora não é. Já estão inventando cachimbo que não precisa chupar, ele próprio sopra fumaça para dentro, né? Bezia-se com folha de guiné, com folha de laranja, com arruda, né? Folha de goiaba, meu filho? Eu conheço folha de goiaba, é bom para outra coisa, muito boa, né? Tem que botar a essência. Quando vocês ouvem eu estava aí antes de incorporar, ouvindo eles cantar: defuma com as ervas da Jurema. Isso que é lindo da religiosidade naturalista, ó, defuma, purifica com as ervas, você é natural. Deixa a fumaça expandir você. Deixa a fumaça expandir você. Amanhã vai ter um centro de Umbanda por aí no meio do mato, que estão aí em recolher de retiro, com um baita de um bodão pendurado. Não põe isso aqui não, meu filho, senão eles vão acabar com o meu aparelho aqui, né, Silvio? Cortando o pobre coitado do pescoço do bode, os médios numa loucura e numa cegueira espiritual, passando, diz que é o batismo. Meus médios, graças a Deus, vão passar por um batismo. Eu gostaria que a corrente da assistência fizesse uma oração forte hoje para que mudasse a temperatura até sábado, caísse para os 7 graus negativos, né? Para a hora que eu levar os médios ali na cachoeira, para ver se eles são mesmo adepto verdadeiro da Umbanda, né? Passar por um sacrifício que eu vou lavar a cabeça deles, não que seja suja, mas é uma confirmação, um amacio. São rituais que a assistência deveria ser convidada para assistir, para ver que na Umbanda não é nada escondido, é todas as claras, para ver uma iniciação. Vocês são assistência. Batismo é só a confirmação. Não quero, seu Pedro, me batizar na Umbanda. Tem o Pai Joaquim que batiza, tem eu, tem caboclo, tem tudo aí que batiza. Batizar não é prender-se a nada não, meu filho, é confirmar a sua fé, falar, ó, eu estou aqui. Aqui nós fazemos batismo, eu faço 2 grandes retiros e esse ano eu vou fazer, viu? Se eu não fazer, o culpado é você que tem que marcar. Que dia que vai ser? 15 dias, é um sábado ou um domingo? Então, esse retiro eu fico aqui durante 4 horas falando muito, né? Com as pessoas, nós participamos de umas dinâmicas. E depois eu ponho vocês numa salinha para ter um encontro com Deus, vocês ficam ali, e o chororô vem, esvazia a alma, e aí sai todo mundo daqui parecendo colibri, voando, né?
Entra urubu e sai colibri. Isso é o dia a dia dentro de um templo de Umbanda. Eu acho extremamente errado e eu acho que nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos ter esses pontos cantados, meu filho, em folhas com letra grande, plastificado, nas cadeiras de assento. Eu acho que essa assistência não deveria ficar excluída da incorporação, a assistência deveria estar participando do culto, então é do início ao fim. Verem como que é feita a abertura, se defumarem também, né? Afinal de contas, fazem parte. As pessoas veem aqui dentro de um templo, senta aí, só escuta lá, o Exu fala, meu Deus, o capeta está descendo ali, é o diabo, é não sei o quê. E não tem nada a ver, meu filho, é a força, é a pujança do Exu, a maneira dele chegar. As pessoas assistirem, verem a transformação do médium, do aparelho, num instrumento de uma espiritualidade. A Umbanda precisa urgentemente rever seus conceitos. A Umbanda tem que começar a chamar assistência para ir num trabalho de mata, para ir ver uma gira na mata, para pôr o pezinho no chão e sentir. Aí vocês vão perceber como todos vocês são médios, vai sentir a energia dos companheiros de luz, de caminhada que andam com vocês pela terra, que vocês os chamam de anjo de guarda, mas que são força da natureza. Sentir. É como o católico faz no carismático lá, que as pessoas falam que está falando em língua. Não, meu filho, é uma manifestação dessas energias. Como os crentes fazem também, só que de maneira pejorativa, falando que é demônio. Não é, meu filho, é o seu inconsciente, é toda essa amargura, é toda essa tristeza, é toda essa raiva que se exterioriza e você não se reconhece. Não se reconhece, é isso, não tem nada de obsessor, é porque você ouve tanto que o tranca-rua é mau e que fica na sua mente, aí você vai lá e quando não tem controle sobre isso, e lá o pastor, quem é você? É o primeiro que vem, o próprio. E bate na sua cabeça, e joga óleo ungido, e vai Satanás, e você como cordeirinho vai, não sei para onde, mas vai. Eu chego em casa, aconteceu um negócio comigo hoje lá na igreja, o tranca-rua baixou de mim, falou que vai matar tudo vocês. E todo mundo fica com medo, fala, ó, vamos para a igreja, vamos fazer uma corrente de libertação, que você também está com demônio, você bebe porque tem dinheiro, meu filho. Bebe porque gosta de beber uma cerveja. Bebe porque quer. Uns bebem sem vergonhice, mas já quiser largar, larga também. Você não nasceu bebendo? Que eu saiba, você não ficou, nasceu e sua mãe pegou e jogou você numa moita de cana e você ficou lá chupando cana desde o princípio. Sua mamadeira era de plástico, não era de garrafa, meu filho, não tinha rótulo. O caminho do divino não é difícil, ele só é inexplorado. Experimente coisa nova e sua vida vai mudar também. Faça essa experiência.